Você repetiu 3 vezes a mesma coisa e a pessoa não entendeu ou entendeu de uma forma errada. Aconteceu com você? Porque comigo acontecia muito isso antes. E depois que eu entendi os princípios que eu vou te mostrar nesse vídeo, minha comunicação melhorou da água pro vinho. E também, como consequência, até minha escrita ficou melhor. O que acontece é que não podemos falar como se a pessoa soubesse tanto quanto sabemos. Porque provavelmente elas não sabem, elas não têm o mesmo mecanismo que nós temos por trás das nossas ideias. Logo, quando falamos algo de forma mais breve ou resumida, acaba que sai com muitas lacunas. E nem precisa ser tão breve, às vezes você só vai falar uma explicação, mais ou menos, e você não queria ter que repetir 3 vezes. Eu falo 3 vezes porque é muito marcante, porque sempre quando eu explicar uma coisa eu tinha que repetir 3 vezes. Prazer, eu me chamo Rafael Pucinelli, e nesse canal tratamos sobre desenvolvimento pessoal e estudos. Então eu já comecei esse vídeo te trazendo todo o resumo, né? A parte principal aqui é você entender que quando você for se comunicar, você tem que expor todas as suas ideias e as quais fizeram você chegar nessa ideia. Porque quando você acha que a pessoa sabe o que você sabe, aquela comunicação chega errônea. Nossa, Rafael, mas tá tão abstrato, né? A pessoa sabe, a outra não sabe. Tá, vou te explicar melhor, calma. O problema aqui é que você vive um overview da sua própria vida. O outro não tem acesso ao seu pensamento, ao seu contexto ou à situação que você obteve aquela explicação. Logo, quando você passa ela pra frente, falta bagagem. E sem esse contexto, a mensagem vai chegar com ruído. E o que é esse ruído, né? São alguns atrapalhos que dão no meio da comunicação, são algumas dificuldades que vão impedir a pessoa de entender. Sabe quando você liga 3 músicas ao mesmo tempo? Não vai ficar aquela embaralhação de vozes? Isso é um ruído, e não queremos isso na nossa comunicação. Logo, quando falta informação, é tão prejudicial quanto tem informação demais. Isso entra naquele assunto de que quando você fala alguma coisa, se você fala só suas referências, se você fala só as autoridades, ou seja, o que comprova o que você está falando, você está sendo só um informante. Porque a pessoa que vai se comunicar, ela coloca exemplos, ela deixa mais simples, dá alguma coisa prática. Até porque, se você só falar as referências, você vai ser um informante, vai ficar igual um repórter falando as referências. E o que eu tinha falado antes? Informação demais também gera ruído, né? Outro ponto é que você é resultado do que você sabe até hoje. Então tudo que você lembra, tudo que está na sua memória, resultou na sua identidade. E tudo que você lembra envolve músicas, filmes, vídeos do YouTube, palestras, todo o conteúdo que você consome digitalmente e não na internet, toda a sua vida. E essa bagagem chamamos de repertório. E é com esse repertório que você consegue gerar exemplos e uma melhor simplificação. Logo, quando você estuda mais, quando você se expõe a conteúdos bons, realmente conteúdos que são validados, que têm uma base por trás, você consegue explicar mais coisas com mais exemplos. Você consegue ser mais didático na sua explicação. Porque é como se você tivesse várias canetas, olha. Aqui, você tem um monte de canetas de várias cores. Quando você mistura todas elas, que são as que você ingeriu, vai resultar em uma cor só. E essa única cor é a sua explicação. É isso que torna ela única. E quando você tem uma explicação única, o seu ouvinte vai ter mais interesse. Só que daí não adianta você querer falar sobre algo que você não sabe tão bem ou que você nunca estudou antes, porque isso vai fugir do seu círculo de competência. E quando você falar alguma baboseira, a pessoa vai te comparar com alguém que falou uma coisa certa, e daí você vai gerar algo descoerente, sabe? E também não é benéfico para o seu público, porque se você fala algo que está genuinamente errado só porque você não estudou sobre aquilo, você está prejudicando outra pessoa. Então a gente tem que se manter no nosso círculo de competência. Tem umas regrinhas que eu uso para hoje em dia eu conseguir explicar com mais naturalidade. Tem que ter simplicidade, conter exemplos e praticidade. Se não houver esses 3 pontos, a comunicação fica mais difícil de ser absorvida. Daí volta no ponto de você ser apenas um informante. Vocês me permitem contar uma história? Eu tava lendo um livro de Charlie Munger, A Sabedoria de Charlie Munger. E nesse livro, ele conta uma história de uma abelhinha, que toda vez que ela chega na colmeia com pólen ou com mel grudado nas patinhas, ela faz uma dancinha, a qual indica a direção e a distância. Só que certa vez, um cientista muito esperto foi lá e colocou mel muito acima da colmeia. E esse mel muito acima
não tem na natureza naturalmente, né? Não vai ter um mel acima, assim, formado pela própria natureza. Então, a abelhinha achou esse mel e voltou pra colmeia. Ao voltar para a colmeia, ao invés dela não fazer nada, porque ela não sabia indicar o lugar, o que seria mais sábio, ela foi e fez uma dança incoerente. Ela fez uma dança que confundiu todas as outras. E daí todo mundo ficou confuso e não deu certo, sabe? Eu acho isso um ótimo exemplo para a gente entender como que se manter dentro do círculo de competência é um ótimo conselho, porque ao sairmos dele podemos gerar confusão. Ok, entendemos então que temos que ter contexto na nossa fala, tem que ter exemplos, praticidade e simplicidade. Mas agora eu quero te explicar por que tem que ter contexto. O contexto serve como base. E ele também gera identificação. Sabe aquela cor de caneta que eu te mostrei que forma algo único? E isso gera novas explicações e gera o contexto que a pessoa precisa para ficar imersa na sua explicação. O que, confia em mim, é muito melhor. Eu já tive algumas aulas com muitos professores bons e todos eles usam a experiência de vida ou experiência de outros autores para falar nas aulas. É isso que eu tô tentando fazer com vocês agora com a história da abelha. É algo que deixa a explicação muito mais rica e absorvível. Deixa a explicação muito mais gostosa de se ouvir. Tá, mas a comunicação não pode ser só mar de rosas. Ela também tem que ter a autoridade certa. A autoridade pode ser provada por provas simples, ou seja, você mostrando que você estudou ou alguma referência básica. Concretude, com exemplos da vida real. Então esse exemplo da abelhinha que eu dei pra vocês deixou mais concreta a minha informação. Você também pode mostrar o que você fala com vídeos que você gravou. Eu vou deixar aqui pra vocês do ladinho uma palestra que eu fiz com meus amigos, que foi um pitch. A gente acabou que não ganhou, mas que vale a experiência, né, de comunicação aqui. E os pontos de informação. Então, tudo que você entrega pro público, ele vai tirar algo daquilo lá, ele vai absorver e vai pensar alguma coisa daquilo. E o que ele não tem, note. O que você ainda não entregou, ele vai preencher por ele mesmo. Então, vamos supor aqui. Eu te mostrei um lugar bonito, eu te mostrei uma explicação de Charlie Munger. Só que tem muita coisa que você não sabe. Você não sabe do meu passado, você não sabe da minha vida. Então, o resto disso, você vai ficar com uma lacuna e essa lacuna você mesmo vai preencher com o que você achar melhor e mais congruente. Por isso que nós temos que dar pontos de informação que fazem sentido para nossa comunicação. Que nem eu não ia aparecer em uma balada ou beber alguma coisa, enfim. Mas também não adianta a gente querer passar tanta autoridade e não ser vulnerável. Porque no livro A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown, ela é uma pesquisadora muito legal e pesquisou por 10 anos a vergonha. Ela aponta que a vergonha e também a nossa capacidade de se fechar não gera aquela humanidade, sabe? Então, a pessoa que tá atrás da câmera, a pessoa que você quer falar, ela é um ser humano, ela não quer só ver autoridade, ela não quer só ver referência, e ela também não quer só ver conteúdo técnico. Ela precisa do seu lado humano, que é uma coisa que eu tento desenvolver também hoje em dia, porque pra mim é muito difícil. Mas você ser vulnerável, mostrar certas dificuldades durante a caminhada, mostrar alguns problemas que você teve, como os superou, é algo totalmente válido, que gera muita familiaridade, gera muita identificação com o público também. Então a moral da história aqui, não fale como se o outro estivesse na sua cabeça, tá bom? Resumindo o vídeo, você vive um overview da sua própria vida, informações muito enfeitadas, ou seja, com muitos argumentos, elas acabam que tem tanto ruído quanto as que tem poucas informações. Você é resultado de toda a sua memória, tudo que você lembra, e o seu repertório derivado de tudo que você se expôs até hoje. As 3 regras para ter uma comunicação mais clara é ser simples, conter exemplos e ser prática. Você tem que se manter dentro do seu círculo de competência para não falar nenhuma baboseira. Você pode demonstrar autoridade com diferentes maneiras, como com prova, dados, exemplos, mas também é importante você ser vulnerável de vez em quando. É isso, eu vou ficando por aqui. Cogito que você se inscreva no canal para se desenvolver junto comigo, porque eu tô nessa jornada há algum tempo e eu tô aprendendo cada vez mais a cada dia. Então eu quero que você se desenvolva junto comigo. E também eu vou deixar aqui do lado um vídeo sobre foco. Não vai embora, assiste ele porque ele é muito bom e vai te ajudar a entender como focar na sua vida e obter repertório. Sabe o repertório que você tem durante a sua vida? Então, ali com o foco você vai entender como ter mais repertório. Ficando por aqui, tchau, tchau.